Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. Bora lá ver o que vai rolar nesse episódio de hoje. E hoje, episódio que vai rolar aqui uma investigação. É, isso mesmo, nós vamos investigar aí aquele iraniano que me ganhou há uns dias, que quando terminou a partida, para ser sincero, achei que tinha sido uma partida normal, que tinha jogado mal ali, convertido mal a vantagem. E só que depois eu comecei a ver os comentários de vocês no vídeo e aí vocês começaram a perceber algumas coisas. Que o cara tinha criado a conta naquela semana, tinha umas partidas meio suspeitas, do jeito que ele usava o tempo. E aí vocês pediram para fazer uma investigação do cara. Então hoje, depois da primeira partida, vamos ver aqui no detalhe algumas partidas desse adversário meio suspeito. Será que ele era fake ali ou não? Vamos dar uma olhada nisso. E bora lá, bora para nossa primeira partida. Antes disso, vamos ver como que tá a classificação aqui então. Estamos no ranking 67 com 2.334 de rating. Vamos ver como vamos terminar esse nosso episódio de hoje. Eu vou colocar para jogar aqui então já a primeira partida de 10 minutos. Vamos jogar aí contra um brasileiro. Será que, ó, deixa eu já, ele já mandou mandou uma mensagem aqui, mandou, meu Deus, sou seu fã. Opa, deixa eu falar pra ele. Opa, essa vai pra série. Vai com calma aí, né? Vamos ver, ó. Jogou aqui com um A3. Jogou com um A3 contra a siciliana. E vamos jogar o quê? Vamos jogar com D5 contra essa siciliana com A3. E agora fazer um cavalo F6 para poder tomar de cavalo em D5. Se de repente ele jogar com C4, eu jogo sacrificando um peão com E6. Essa variante do A3 ela é interessante até, ela pode levar para posições bem complicadas. Bom, ele jogou aí com o bispo B5, vamos fazer bispo D7. E aí no caso de bispo toma, dama toma, eu estou pressionando ali o peão de D5. E de novo, se ele jogar com C4, eu tenho a ideia de jogar com E6. Bom, mas ele deixou agora tomar em D5, vamos tomar de cavalo. Deixa eu ver se está funcionando tudo certinho por aqui, tudo certo, beleza. Bom, e agora se ele permitir, eu quero jogar com cavalo C6 e terminar o meu desenvolvimento. E fazer com que o A3 não tenha assim tanto sentido na posição. Esse que é meu objetivo. Vamos ver se vai dar certo isso. Ele jogou aqui com D4 rápido. E agora, hein? Tomar em D4 ou jogar com E6 direto? Eu vou jogar com E6 direto. Ele tem umas ideias de C4, cavalo F6, tomar em C5, para depois jogar B4. A posição interessante aqui, a posição equilibrada ainda. Como ele tem essas ideias de poder jogar com C4 e B4, a posição dele pode ter ali o seu interesse. O A3 pode até ser justificado, né? É que eu acho que tinha que ser E6 mesmo. Tomar em D4 não parece uma ideia tão boa assim no primeiro momento. Vamos jogar agora bispo toma C5. Aí ele veio com B4. E agora um momento interessante aqui onde colocar esse bispo. No princípio o bispo é 7 mesmo, mas ele tem essas ideias de C4 ali expandindo, isso pode ser meio chato, mas vamos lá, vamos jogar bispo E7. Que se jogar com C4 eu faço cavalo B6, toma em D7, cavalo toma. Então a vantagem de espaço ali na ala da dama por conta dessa maioria. Se eu conseguir bloquear, pode ficar interessante até isso, né? Mas, pô, ele tá se virando bem. Depois me diz aí quem que é que tá jogando do outro lado, eu não sei. Mas me conta aí pra eu saber. E se eu rocar agora, de novo o C4, né? Ele tá com essa ideia de C4. Se eu tivesse como impedir o C4, seria muito bom. Se bem que agora... eu posso ter uma ideia aqui.
Será que dá certo isso? A ideia é de jogar torre D8. Se ele tomar em G7, eu jogo torre G8. E aí eu começo a ter alguns temas com cavalo F4. E se ele jogar C4, de novo o cavalo F4, com a ideia de entrar com o cavalo em D3. Tem que confessar que foi meio chutado isso aqui, mas eu acho que pode ser perigoso ele tomar em G7. Torre G8, bispo B2. E agora, pensar se eu tenho a ideia de torre por G2 e cavalo F4. Que aí eu tenho um descoberto, só que ele tem rei G3 ainda. Ah, mas aí eu tomo em D1, quando ele tomar cavalo E2 cheque, depois torre por D1. Ah, eu acho que funciona isso, hein? Por exemplo, mas tem que ser corajoso demais para jogar bispo tomar G7, hein? Bispo tomar G7, torre G8. Se bispo B2, torre por G2. Rei por G2, cavalo F4. Se rei G1, eu tenho dama por D1. E aí ele tá levando mate na primeira. Então, depois de bispo G7, torre G8, voltar o bispo, cheque, rei toma, cheque, rei G3, eu tomo em D1 primeiro, toma, cavalo E2 cheque intermediário, rei G2 e aí torre por D1. Se bem que eu só troquei peças, né? Assim, eu fiz um monte de malabarismos aqui, com esses sacrifícios e tudo mais, mas só troca peça, porque ele joga cavalo D2, aí eu vou tomar em A1, toma, troquei um monte de peças, né? Meu cavalo ainda tá meio sem casas lá em E2. Não sei, vamos ver se ele vai tomar em G7 ou não. Talvez eu tenha que criar alguma outra coisa. Bom, ele veio com C4. A minha ideia inicial era fazer cavalo F4. Deixa trocar as damas mesmo. Só que eu estou invadindo ali a casa D3. Vamos lá, vamos de cavalo F4. Se ele toma agora em D7, torre toma D7, cavalo C3, cavalo D3. Atacando ali em B2 e... Bom, eu acho que eu tenho uma certa iniciativa aí no final. Que eu tenho o controle da coluna D e ainda tem essas ameaças ali em D3, tem umas casas fracas que eu posso explorar. Bom, o final acho que está mais ou menos ok aqui para as pretas. Eu devo estar um pouquinho melhor por conta dessas peças bem colocadas. Acho que o torre D8 foi fino na ordem de lances, pensando bem. Bom, agora ele veio com G3. Interessante esse, hein? Porque depois de G3, se eu jogar agora cavalo D3, ele pode tomar em G7. Eu não tenho mais aqueles temas táticos todos, né? Vou ter que criar alguma coisa agora, hein? Esse cheque... Cheque rei G2, bispo F6. Toma, toma. Ele não pode jogar cavalo C3. Meu cavalo pode voltar para D4. Eu acho que vai ter que ser algo assim. Cheque em E2, rei G2, bispo F6. Troca, troca. Se cavalo D2, eu posso até jogar um rei E7 para torre D8. Se torre E1, meu cavalo volta para D4. Acho que vou ter que dar esse cheque. Porque jogar cavalo D3, que era a ideia inicial, acho que ele toma em G7. Torre G8, agora eu não tenho mais nada. Vou jogar esse bispo F6. Porque praticamente eu obrigo a troca dos bispos. Não sei que ele joga um torre A2, mas parece muito, muito estranho esse lance, né? Mas pode ser. Pode ser. Aí eu acho que eu volto para D4, o cavalo. Eu volto para D4, que se B5 eu tenho o cavalo A5 e tô atacando ali em C4. E a torre tá mal lá em A2 no fim das contas, né? Bom, partidinha
equilibrada aqui. E se ele tomar em F6 de F6, acredito que meu plano pode ser jogar com rei E7. Rei E7, dobrar as torres em D8. O cavalo dele vai ter que ir para uma casa pior para ser desenvolvido. E eu sempre tenho a casa de volta aqui do meu cavalo. Se precisar, por exemplo, torre E1, eu jogo cavalo D4. Mas eu acho que tá equilibrado aqui ainda. Não... Apesar dele estar um pouco pior desenvolvido, eu acho que ele tem tempo suficiente ali para conseguir tirar as peças. Vamos ver, ele jogou cavalo D2. Bom, eu sempre tenho as casas aqui para o meu cavalo. Ele está jogando um cavalo E4, talvez. Hum. Pensando se eu preciso jogar. Eu vou jogar rei E7. Porque esse cavalo E4 eu ainda posso fazer um B6. E agora eu já preparo para trazer a minha outra torre para a coluna D. Dobrar as torres na coluna aberta. E se cavalo E4 eu jogar torre D8 direto? Mas aí acho que não vai ser muito legal. E, bom, acredito que voltar esse cavalo para D4. Se jogar B5, cavalo A5. E estou pressionando C4. Vamos lá, vamos com esse. E assim, eu espero conseguir algo na coluna D. Que o controle da coluna aberta, geralmente, ele faz a diferença nessas posições. Então, se eu conseguir manter o controle da coluna, eu vou ter uma vantagem ali no final. Ainda que ele tenha a maioria, a coluna aberta, o controle da coluna aberta é mais importante, né? Eu fiz até uma aula há um tempo sobre maiorias para os alunos da Chessflix e tem esse tema estratégico, que a coluna aberta é mais importante do que a maioria. Então, você tem uma maioria na ala da dama, uma maioria na ala do rei. Para conseguir usar essa maioria de peões, você precisa ter o controle da coluna aberta, senão não serve para nada. Tem umas partidas bem instrutivas nesse sentido. Bom, vamos dobrar as torres na coluna D. Veio aí o cavalo E4. Mas agora eu acho que eu posso dar um cheque, né? Eu posso tomar lá em F3 primeiro. E depois jogar com o cavalo D4 cheque. Esse cheque, vocês precisavam, hein? Porque aí eu bloqueei a minha coluna. Bom, o cheque eu acho que foi meio desnecessário. Mas vamos lá, vou jogar B6, controlando a casa C5. Talvez eu tenha tempo de jogar tipo F5 e começar a pressionar o peão de C4. Essa aqui pode ser uma ideia. Dependendo de como ele jogar, por exemplo, um torre D2, eu jogo F5. Contra esse eu acredito que F5 também pode ser o lance. Vamos jogar F5, já atacando o cavalo. E agora contra cavalo C3, torre C8. E aí eu estou pressionando o peão de C4. E agora, se eu jogar H6, cavalo F3, troca, toma, toma, rei, cheque em D3, rei E2, torre C3. E aí cai o peão. Vamos jogar H6. Porque agora cavalo F3 eu acho que ele tá perdendo. E aí ele piorou bastante o cavalo. E aí eu vou jogar agora com E5 para manter esse cavalo fora de jogo. Vamos tentar lutar contra essa peça menor dele, que a peça ficou muito mal colocada agora. Bom, e aí a qualquer momento eu posso preparar um torre C8, torre C7.
Aproveitando que esse meu cavalo está muito bem defendido ali em D4, por conta do peão de E5. E ainda que ele jogue um F4, eu tenho F6, dá para sustentar bem ele por ali. E aparentemente vai cair o peão de C4 agora, porque torre C1 eu posso jogar a torre C7 e aí ele não tem mais defesa. Vai cair o peão, não vai ter jeito. Viu como que a coluna é mais importante? Tem uma partida muito instrutiva do Alekhine de pretas e uma outra que é do Capablanca de brancas. Né? As duas são muito instrutivas no uso da coluna. Bom, e aí o tempo tá passando aqui do Chessburger 69. Tá com 1 minuto, posição um pouco difícil já de jogar, de brancas. Vamos defender aqui com F6. Ah, que malandro, ó, cavalo F4 para voltar para o jogo. Ele tinha esse lance. Mas ele acabou não jogando. Vamos fazer um E4 agora. Ó, de repente ele começou a jogar rápido aqui. Vejamos o que ele está querendo fazer na posição. Só para a gente não dar chance. Ele jogou aí um G4. A ideia dele, claro, é tomar em E4. Bom, eu posso tomar em C4 mesmo. E agora tomar em F5. Joguei meio preguiçoso, vai. Deve ter lances melhores até. Mas esse aqui já é o suficiente. Posso voltar o cavalo para D6. Defendo aí o peão de E4. Se cavalo F2, F5. E aí consolidamos aí o peão a mais. Ele veio com cavalo D3 para cavalo E5. Eu vou jogar um cavalo F7 para então vigiar essa casa. E quero tirar o meu rei aqui no próximo. Ele está querendo trazer o cavalo para B4, não é isso? Beleza, então... tudo bem, vai. Vamos jogar ré F6. Aí eu ataco com o cavalo. Agora eu posso jogar um torre D8. Controlando aí a casa D5. Veio de cavalo C6. Ameaçou A7. Vamos defender essa ameaça em A7. E agora é o momento de melhorar as peças. Deixa eu ver aqui. Eu poderia já ganhar esse peão, só que aí... Não, tá bom, vou ganhar o peão, vai. Vou dar o cheque. Ah, ele pode jogar esse ainda, né? Tá, agora vamos jogar esse, torre D3. Cheque. E agora eu tomo em A3. Bom, não ameaçou nada, aqui tá tudo defendido. Eu vou dar um cheque primeiro. Mais um cheque. E agora... Torre B3. Bom, vamos dar cheque em... Eu não sei por que eu não joguei esse antes, né? Por que eu não joguei esse antes? Bom, ele tá querendo vir atrás desse peão. Vamos dar um cheque em G4. Acho que agora eu posso começar a avançar os peões, né? F4, F5. Vamos F3. Porque tá muito rápido, né? Eu tô jogando torre G2, cheque já. E aí eu tenho mais um cheque. E agora eu posso fazer F2 já, praticamente promovendo, F2, F1. Vamos trazer o rei para F4. Tirar esse cavalo daqui, ameaçando já um duplo com o cavalo E6. E ameaçando promover. E aí eu dou um cheque em F3 para promover com F1. E aí já era.
Bom, valeu aí pela partida. Depois me conta aí nos comentários quem é você que tá acompanhando por aí, né? Deixa eu mandar aqui, brigadão pela partida. E vamos fazer a revisão dela, né? Vamos fazer a revisão aqui. Uma partidinha técnica essa, né? O final foi tudo mais técnico aqui, tudo que aconteceu na partida. Vamos fazer a revisão e dar uma olhada naquele iraniano suspeito. Vamos ver. Ainda temos essa para esse nosso vídeo de hoje. E, bom, antes de começar a análise aqui, se de repente você está querendo evoluir no xadrez, você está querendo melhorar o seu nível de jogo, você joga aí no chess.com, no Lichess, acompanha aí sempre o canal, quer ter um método de treinamento te mostrando passo a passo para sair do nível que você está hoje e assim alcançar o próximo nível no xadrez, você vai encontrar isso dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Você tem aulas comigo, com outros GMs, e seguindo ali as nossas trilhas de treinamento, você tem um caminho exato para evoluir no jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar para a nossa lista de espera, pois assim você pode se tornar aluno com uma condição especial e receber uma série de bônus exclusivos, beleza? O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E vamos lá para a análise dessa partida. Vamos fazer aqui uma revisão do que rolou. Então, o meu adversário aqui, que acompanha aí o canal, ele jogou aí com A3 contra a Siciliana, que é o Gambito Wing, talvez. É uma versão dele, né? Ele quer jogar com A3 e seguido de B4. E segundo o computador, eu não joguei muito bem a abertura. Ele dá uma vantagem grande aqui, com C4 mesmo. Mas e aí, E6, eu achava que isso era bom para as pretas. Dama E2. Tava enganado aqui na abertura, porque isso aqui parece claramente melhor para o branco, segundo o computador. Bom, é uma boa ver isso aqui, tem que jogar cavalo BD7 então, e não com bispo D7. Eu achando que estava jogando certo, por isso que o importante é ter confiança, né? Você tem confiança no que você está fazendo, dá certo. Mas aí a partida ficou equilibrada, muito equilibrada. Ele jogou B4 bom ali, para dar assim uma justificativa para o A3, mas tinha que fazer o C4 rápido. Olha, ele fez C4 agora. Cara, a partida tá muito equilibrada, ó. Cheque, bispo F6. O computador dá sempre 0-0. 0-0-0. Vamos ver onde que eu fui obter vantagem. Acredito que foi ali justamente por conta da coluna. No cavalo E4, ó. Cavalo E4 que é o erro dele. Porque agora eu toma e cheque tá errado. Ai, que capivara que eu sou, hein? Cavalo E5 cheque, cavalo por C4. Cavalo D4 foi ruim. Nossa, uma atrás da outra, hein? E aí começamos de novo, 0-0 de novo. E é aqui que ele começou a se enrolar, que o cavalo foi lá para o canto do tabuleiro. Olha, esse cavalo F3 ainda estava um 0,40 só. Posição um pouco incômoda já essa, porque eu pensava em tomar em F3, quando tomasse em D7 toma, rei F3 e agora torre D3 cheque. Pensava em fazer isso para depois jogar torre C3 e vai cair o peão de C. Mas o computador ainda acha que tem recurso nessa posição. C5 toma. Rei D2 só. Se esse... nossa, sempre tem recurso, né? Mas o cavalo foi para o canto. Aí a partir daí minha vantagem ela fica muito grande. Aí já não dá para lutar mais. Mas partida dura. Mais uma partida dura aí para a nossa série. E chegamos aí a 2.342. E agora vamos ver, galera. Será que o cara estava usando engine ou não? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Partindo aqui para o nosso adversário daquela vez. Vamos ver, eu separei... pô, eu tinha separado as partidas do cara. Não dá para ver agora, ó. Ficou um monte de partidas abertas aqui, mas não dá para ver. Mas vamos tentar ver aqui. O cara era esse daqui. Ele criou a conta dia 2 de julho. E vem subindo bastante o rating. Tá ali com 2.376. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. E bom, vamos dar uma olhadinha nas partidas dele. Eu tinha até separado algumas mais interessantes aqui dele. Vamos ver essa última aqui que ele perdeu. Porque o que eu percebi desse cara? Ele joga muito estranho na abertura. Nessa partida ele tá de pretas, né? Essa foi mais ou menos ok, assim.
Ele jogou um dama B4, dama A5, meio esquisito. Ficou bem mal desenvolvido, na verdade, só mexeu a dama. Né? Essa, por exemplo, ele só mexeu a dama. E aqui ele comete um erro bobo, assim, na partida, que ele roca e perde a dama, né? Aí ele perdeu a dama e beleza. Eu acho que assim, até aí tudo bem, né? Você tá jogando ali, você perde a dama e tal. O que eu achei mais esquisito dessa partida é que ele seguiu jogando a partida, né? Ele tá com uma dama a menos. E aí foi jogando, 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 até acabar as peças, assim, né? E não sei se ele foi até levar um mate na posição, mas isso aqui eu achei esquisito já, porque um cara de 2.370 de rating, eu acho que dificilmente ele vai jogar até tomar mate. Mas até aí, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá ver outra partida. Vou mostrar algumas partidas aqui para ver a conclusão que vocês chegam por aqui também, né? Vamos ver outra partida que ele perdeu. O que aconteceu nessa partida? Bom, ele começou ali cavalo F3, cavalo C3. Ele tem essa característica aí do jogo dele, que ele joga as aberturas de um jeito bem capivara, assim, né? Então ele saiu mexendo os cavalos, mas ficou uma posição boa depois. Depois ele vai consertando a posição. Então ele fica numa posição estranha, depois ele vai jogando bastante bem a partida. E aí ele conseguiu ficar ganho. Logo, logo ele ficou numa posição ganha. Só que essa partida, eu acho que ele dá uma entregada ali. Ele joga esse, e aí de repente ele entrega uma peça com F5. Mas tudo bem, ele pode deixar passar esse golpe. E aí depois ele entregou a dama, assim também, jogou um dama F3, entregando. Eu achei assim, nas partidas do cara, acontece que tem posições que ele joga muito bem, só que tem posições que ele joga como um cara que tivesse aprendido a jogar outro dia, assim, tanto na abertura quanto em posições no meio jogo. Então tem uma discrepância muito grande de nível aqui. Por exemplo, essa ele jogou contra o Caio, acho que é o Caio Angélico, né? Que o Caio acho que é o 4 do Brasil, com 2.546. Ele tem um rating bem alto aqui nas partidas de 10 minutos. E aí esse cara ganhou a partida do Caio, mas começou jogando muito estranho também. Começou aí cavalo F3, cavalo C3, sem colocar nenhum peão no centro. Deixou o bispo preso. Assim, colocou as peças muito mal. Só que aí, de repente, ele começa a acertar bastante lances ali no meio jogo. Então, aqui tudo bem, jogou esse C5, que aí já deu a chance do cheque. Só que aí chega uma hora, o cara começa a achar só pedrada assim na posição. Por exemplo, aqui já tá equilibrada praticamente a posição. E aí ele começa a acertar vários e vários lances. Aqui vem um cavalo G6, aí E4, é uma paulada já. Porque se tomar agora, vem bispo, toma C4 cheque. E aí, de repente, tá com uma vantagem praticamente decisiva. E aí ele ganha por ataque fácil aqui, sem dar nenhuma chance. Bom, essa partida ele mandou super bem. Naquela característica, né? Jogando meio esquisito a abertura e depois recuperando ali a partida. Bom, vamos ver se tem mais algumas. Eu tinha visto algumas que eu tinha até separado aqui, que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu consigo buscar. Essa daqui foi uma que, de novo, ele joga daquele jeito, né? Cavalo C3, aí E4. Ele gasta bastante o tempo, né? Essa é uma questão que tem que olhar também. Eu ainda não tenho as manhas de investigar muito bem, tem que pegar umas aulas com o Krigor ali para investigar. Mas o cara criou uma conta recente, ele tem uma discrepância de nível muito grande nas partidas. Às vezes joga sempre o primeiro da máquina, às vezes joga o pior. Ele sempre joga mal na abertura, sempre joga esquisito na abertura. E agora vamos ver o tempo. Como que ele administra o tempo, né? Ó, de novo, ele jogou muito torto a abertura. Voltou ali a dama para D1. Ele sempre gasta ali uns 5 segundos em cada lance, né? 5, 10 segundos pelo menos. Aí voltou um bispo para E2. Jogou um H3. E voltou o bispo, mas isso aqui não...
O cara tira o bispo para G5, aí não aconteceu nada, volta o bispo para E3, aí A3. Assim, ele vai fazendo qualquer coisa na abertura, né? Qualquer coisa. Jogou um torre B1, que não faz sentido também. Mas daí vai chegar um momento que esse cara começa a acertar muito o lance. Viu? O cavalo E5 agora F4. Cavalo C4 toma, E5. Beleza, porque agora se tomar em E5, F5, tá caindo D7. O cara cavalo H5, ele pá, G4. Cavalo G3, torre F3. Pronto, de repente o branco tá ganho já. Aí H6 ele toma em F7, que é o lance, rei toma, e agora toma em G3. De repente ele tá completamente ganho na posição. Só que essa ainda teve uma reviravolta ali no fim, que aí de repente ele tá numa posição ganha, aí ele entregou a qualidade. Essa foi bem esquisita assim a partida. E aí no fim ele acaba tomando um mate, assim, torre D4 toma e leva um mate em G3. Pra ser sincero, galera, eu não entendi nada das partidas desse cara. Eu tô confuso até agora. Eu não sei você, o que você acha? Você acha que esse cara suspeito, andou um suspeito? Ele continua com a conta dele ali. Não foi bloqueado nem nada. Eu, sinceramente, eu não sei dizer se o cara, ele usou engine ou não. Mas as partidas dele são muito estranhas. Isso com certeza. Porque um cara ali com quase 2.400, igual é o caso dele, costuma jogar um pouco melhor ali na abertura, costuma jogar um xadrez assim mais consistente, né? Então olha só, tipo, ele começa sempre pendurando as coisas, entregando ali algumas coisas, né? Igual entregando um peão. Só que depois o cara vai acertando muitos lances, né? Aqui eu acho que não foi o caso, né? Nossa, ele entregou tudo aqui nessa partida, né? Que ele jogou B3 e ficou completamente perdido ali já. Eu acho que assim, o que pega mais é essa discrepância de nível, né? Que em algumas partidas o cara joga muito bem, outras ele joga muito mal. Eu tinha separado uma, cara, que ele jogou a abertura de um jeito muito bizarro, mas eu não vou achar mais essa partida. Ele tinha jogado a abertura de um jeito muito, muito esquisito. Será que era essa daqui? Deixa eu ver. Será essa partida? Não. Essa aqui foi dureza, né? Porque olha só. Essa aqui eu queria mostrar. O cara começa jogando em E4, veio o cavalo C6, bispo C4, aí cavalo F6. Beleza, aí ele jogou a ordem errada aqui, levou o D5. Aí ele toma de bispo, que é ruim. Dama toma cavalo C3, dama D8. Mas até aí tudo bem. O cara pode errar ali na abertura, jogar um pouco pior, né? Só que ele começa a fazer uns lances, tipo assim, bispo D2. Aí bispo G4, aí torre C1, mano. Pra que torre C1? Não faz sentido nenhum esse lance, né? E aí, o que mais pega, assim, que eu acho suspeito é essa discrepância de nível, né? Então, o cara... Pô, na minha partida chegou uma hora que começou a acertar todos. Tem partidas igual aquela com o Caio ali, ele começou a acertar todos. E aí, o mesmo jogador que acerta todos faz uns lances assim e fica completamente perdido, assim, logo na abertura. É meio esquisito, né? Igual essa partida, por exemplo, ele jogou esse torre C1, fez mais uns lances e perdeu uma peça já tá perdidaço, né? Bom, conclusão, né? Qual que é o veredito aqui sobre esse cara? Pra ser bem sincero, eu ainda não sei. Eu acho suspeito. Se tivesse que apostar, eu acho que pelo menos alguns lances de engine rola por ali. Mas o cara não foi bloqueado até agora, continua subindo o rating por ali. Então acho que vamos ter que aguardar mais um pouco. Mas eu quero saber de você aí. O que você acha? Com essas partidas que a gente viu, você acha que esse cara, ele tá usando engine, não tá usando engine? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários para eu saber e vamos acompanhando ali. Eu, para ser sincero, ainda não tenho certeza de nada por ali. Mas vamos ver o que acontece pela frente. Mas é isso, galera. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós vamos chegando aqui no final. E só para finalizar, nós chegamos aqui, ranking 64 agora, com 2.342. 2.342. Vamos já colocar aqui 21 vitórias pela frente. Bom, então é isso, galera. Vamos encerrando então por aqui. Se você curtiu,
deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal.